Como precificar o meu serviço de veterinária? Vamos começar falando sobre as principais dúvidas e reforçando que quando você não faz uma boa precificação, você acaba perdendo dinheiro, tomando prejuízo ou ficando com uma margem de lucro que não é saudável para o teu negócio. As principais dúvidas normalmente são como calcular o preço de um serviço específico, o que levar em consideração na hora de precificar, devo oferecer pacotes ou planos e quais impostos e taxas afetam na precificação. Primeiro ponto que eu vou falar é de imposto. Se você não calcular o imposto, que pode começar de 6 ou 13,33%, dependendo do teu cenário, isso aqui pode matar o teu negócio. O imposto ele tem uma porcentagem significativa porque ele é sobre o faturamento bruto. E o empresário ganha dinheiro sobre o lucro, não é sobre o bruto. A gente tem que pagar despesa, tem que pagar funcionário, aluguel. Então, isso aqui é fundamental de você entender. O imposto é sobre o bruto e a gente ganha sobre o lucro. Por isso que a gente tem que colocar isso aqui já na hora de precificar o nosso serviço. E um outro ponto que é pacotes e planos. Uma vez que eu monto pacotes e planos, eu consigo criar receita recorrente e previsibilidade para a minha clínica. Então, é interessante você montar pacotes e planos. O que levar em consideração na hora de precificar? Custo fixo, variável, tempo dedicado, concorrência e valor percebido pelo cliente. Concorrência é um fator chave para você ser estratégico na hora de montar a tua oferta. Primeiro, para entender o quanto que eles estão cobrando e com isso você entender o quanto que você vai se diferenciar da tua concorrência ou quanto que você vai ganhar esses caras no preço. Então é muito importante você entender isso. Lembrando que a base de preço regional, ela te dá uma visão mais clara das ofertas que vão ser realmente atrativas e também a visão estratégica do quanto que tu vai se diferenciar. Então não deixa de olhar esses pontos na hora de definir tua precificação. E quais são os cenários comuns que a gente tem? Normalmente o veterinário autônomo que atende em domicílio, esse cara, ele não tem clínica, ele não tem vários custos, mas ainda assim ele tem deslocamento, ele tem material descartável e você precisa fazer o registro disso tudo. Considere custos variáveis como transporte e materiais e não deixe de colocar a taxa de deslocamento no valor do serviço, né? Mesmo que seja de forma agregada. Não precisa destacar o teu custo de transporte, mas ele tem que estar incluso na hora de você fazer a conta, porque senão tu vai tomar prejuízo. O valor de deslocamento ele é muito considerável, principalmente no segmento de arquitetura. E, obviamente, você precisa de preços competitivos que cubram o teu custo operacional, senão você quebra. E, normalmente, o cenário número 2 que está se preocupando com isso são as clínicas que buscam expansão. Então, quando você quer expandir o teu negócio, você precisa constantemente reavaliar a margem de lucro em serviços de alta demanda, como consultas e vacinas. Ou até mesmo olhar serviços como o de cirurgias, que são altamente lucrativos. Então, é importante você olhar para esses pontos na hora de expandir o teu negócio e com isso você precisa, obviamente, de um suporte financeiro para poder tomar as melhores decisões na hora de fazer a expansão do teu negócio. Cenário número 3, o veterinário especializado, normalmente que tem serviços de cirurgia ou dermatologia veterinária, ele vai ter uma cobrança pela expertise e complexidade do serviço. Então, quando você trabalha como especialista, você tem que fazer essa análise do quantos especialistas tem na tua região, porque isso pode te trazer também uma visão de escassez. Quanto maior a escassez, mais caro pode ficar o teu serviço. Então isso pode te dar uma base a mais para poder precificar e buscar maiores margens de lucro, certo? Então vamos para a solução prática, passo a passo para calcular preço. Você vai listar todos os custos fixos e variáveis da clínica e aí a minha recomendação é que você faça isso em um software de gestão ou em uma planilha. Você vai ter que escolher qual das duas opções você vai decidir. Estime o tempo médio gasto em cada serviço. E aí eu recomendo ferramentas como o Trello ou o Hanhanit. Ou até mesmo um ClickUp da vida, beleza? Lembrando, galera, Trello é o workflow de tarefas, ou seja, ele não faz a gestão
de tarefas igual ao Hanhanit. E o Hanhanit, na minha visão, ele é mais fácil de implementar, enquanto o ClickUp ele é mais difícil de implementar, porém ele tem muito mais integrações. Então, passando uma visão rápida para vocês de sistema, eu atualmente uso o Hanhanit dentro da minha contabilidade para poder calcular as horas gastas no meu time de marketing. E eu tenho um software específico para fazer a gestão das tarefas de contabilidade e eu consigo enxergar certinho as horas que eu gasto de forma estratégica. Então isso me ajuda a criar uma melhor base de precificação. E aí você precisa, obviamente, aplicar o custo hora da veterinária que está trabalhando e adicionar uma margem de lucro de pelo menos 50%. Ao meu ver, quando você trabalha com margens muito abaixo de 50%, você começa a ter um negócio que não está performando da maneira que deveria, tá? Principalmente quem está começando. Quem está começando tranquilamente bate uma margem de 50%. Conforme você escala muito o seu negócio, você pode buscar uma margem de 30%. Mas para quem está começando, o ideal é você mirar nos 50% de margem, porque os seus custos ainda são muito mais baixos. Quanto mais custo você tem, mais difícil fica manter tua margem de lucro. E, obviamente, compare os preços de mercado para ajustar, se necessário, seja para cima ou seja para baixo. Dicas práticas. Lembrando que no final do vídeo eu vou trazer uma aplicação prática aqui para poder calcular de forma mais objetiva o preço de vocês. Dicas práticas. Softwares de gestão para monitorar custo e lucratividade. A planilha ela tem vida útil e uma dificuldade maior de você conseguir fazer controle. Você tem que criar categoria de serviço, exemplo, serviços mais básicos, serviços mais premium para conseguir buscar clientes que às vezes estão dispostos a pagar um pouco mais. Inclusive, esses clientes sempre existem por aí. Eu sempre tenho clientes que estão dispostos a pagar muito mais caro em um serviço premium. E aí é importante você atender normalmente. E aí é importante você criar, às vezes, uma marca para poder atender esse cliente, que ele é mais premium. Porque é muito difícil você conseguir se comunicar com dois tipos de cliente ao mesmo tempo. O cara que ganha menos e o cara que ganha mais. Normalmente você tem que criar comunicação diferente para poder atingir públicos diferentes. E ajuste teu preço de forma anual, senão tu vai perder dinheiro para a inflação, meu querido. Não deixe de fazer esse reajuste anual na tua base de preço. Erros comuns a se evitar. Subestimar custos variáveis como medicamento de alto custo e cobrar preços baixos sem considerar o impacto na lucratividade. E não explicar os valores cobrados aos clientes, gerando insatisfação. Então, quando você faz uma venda cara, é importante você explicar e apresentar de forma rápida para o teu cliente um pouquinho sobre como funciona e como que tu vai ajudar o teu cliente a resolver o problema dele. Então, tome cuidado com esses erros. E a partir do momento onde você consegue organizar a tua gestão financeira, você tem mais sustentabilidade financeira, você tem clientes satisfeitos por pagar um preço justo, você tem um maior crescimento do teu negócio. Então, por isso que eu recomendo que você contrate a GG Contabilidade para poder te ajudar a reduzir, por exemplo, o teu imposto, a calcular o teu financeiro, organizar todo o financeiro para que você consiga ter uma boa precificação justa para que você cobre o valor que você merece, certo? E antes de entrar no exemplo prático, tá? Eu vou reforçar a importância do registro completo de todas as despesas do seu negócio. Se você não faz o registro, cara, na unha de tudo que está acontecendo no teu negócio, você não vai conseguir montar uma estratégia eficiente de precificação, porque você não vai ter a apuração correta dos custos. Então não deixe de fazer isso daqui, não deixe de ter uma solução de um BPO financeiro, por exemplo, para poder te ajudar com isso. Ou tenha a consciência que se você não fizer esse controle, tu vai precificar errado. Então vamos trazer um exemplo prático aqui de precificação. Vamos trazer o custo fixo, vamos trazer o custo variável e o custo hora. E a gente vai trabalhar dois cenários, tá? O primeiro cenário vai ser o cenário do médico
ou melhor, do veterinário que está começando, que é o veterinário autônomo atendendo em domicílio. Então vamos trazer um exemplo prático aqui para esse veterinário. Então, normalmente, galera, o cara que está atendendo em domicílio, ele vai ter que apurar, por exemplo, o aluguel, ele vai ter que apurar a energia elétrica, ele vai ter que apurar todos esses gastos de uma forma rateada. Ou seja, tu vai ter que pegar basicamente o espaço total da sua casa, digamos que é 200 metros quadrados, tá? Não, aí eu tô falando de uma mansão. Vamos botar aqui o espaço total da sua casa, 80 metros quadrados. E aí, basicamente, rateado, vamos botar rateio para ficar mais bonito. Então, e aí vamos dizer que você usa 20 metros quadrados para o teu escritório. E aí, o que eu faria, basicamente? Porra, se a conta de luz veio R$800, eu pegaria proporcional à metragem quadrada. Ou seja, eu pagaria pelo menos 25%. Então, 25% ficaria basicamente R$200 fracionado de energia elétrica. E eu usaria a mesma ótica para poder ratear, por exemplo, o aluguel e todos os demais custos que envolvem a manutenção da casa para que tu apure realmente na ponta do lápis, como se você já realmente tivesse um negócio. Para que na hora de você expandir, na hora de você realmente abrir teu escritório, tudo isso aqui já tenha um certo custo envolvido na tua precificação. Então vai te ajudar a que você tenha uma melhor margem para trabalhar o crescimento do seu negócio. Então eu vou apurar tudo isso, mesmo eu trabalhando dentro de casa, é importante você já olhar para esses pontos. Aí você vai também olhar o custo de conselho, você vai botar isso na ponta do lápis, porque tu precisa do conselho para trabalhar. E aí, enfim, tu vai apurar todos os seus custos fixos. E aí vamos chegar numa conta aqui que tu tem R$5.000 em gasto fixo para poder rodar, para que você consiga trabalhar dentro de casa. Eu até botei demais, vamos deixar R$2.000 só. R$2.000 em custo fixo. Vamos trazer aqui o custo variável. Digamos que você tenha mais R$2.000 em custo variável. E digamos que custo hora, como é que eu vou calcular o meu custo hora? O meu custo hora eu sempre gosto de calcular o quê? O quanto que eu preciso para viver. Então aí eu vou pensar no quanto que eu gasto de mercado, energia elétrica, aluguel, vou botar tudo isso na ponta do lápis. Por mais que aqui eu já tenha rateado o custo fixo das coisas que eu tenho de casa, tu tem que lembrar o seguinte, aqui é o gasto da empresa. Quando eu penso no meu custo hora, de uma maneira mais básica, né, pensando no cenário aqui do cara que está começando, esse custo hora tem que cobrir a tua vida da forma mais simples possível. Então, digamos que tu precisa de um prolabore de R$5.000 para viver. Então, aqui nós começamos a chegar basicamente na conta para você entender a tua precificação base para começar a trabalhar, para que você não tome prejuízo. Então aqui a gente vai ter basicamente um custo de R$9.000, nós temos 220 horas úteis ao longo do mês, eu vou dividir por essas horas. Ou seja, eu tenho um custo fixo, um custo base de R$40 por hora para poder sair no 0 a 0 e ainda por cima com o meu prolabore, mas sem lucro, só pagando as contas, pagando o prolabore sem sobrar nada. Só que dessa forma, galera, eu não tenho dinheiro para reinvestir no negócio. E todo negócio ele precisa de dinheiro para poder crescer. Então eu preciso calcular a minha margem de lucro em cima desses R$40. Então vamos supor que eu quero uma margem de 50%. Eu vou pegar esses 40, vou multiplicar por basicamente 1,5, que vai ser o adicional de 50%, e eu vou chegar em R$60 a hora. E aí eu já começo a entender que por R$60 cada hora de projeto, eu já começo a ter um prolabore pago de R$5.000, as custas variáveis todas pagas pelo meu trabalho e um custo fixo também pago pelo meu trabalho. Obviamente que para isso eu tenho que trabalhar as 220 horas do mês. Porém, se você já trabalha isso para um terceiro, como autônomo, você também deveria focar em trabalhar a mesma quantidade de horas, principalmente no início, beleza? Então aqui é o cenário número 1.
Quando a gente pensa no cenário número 2, que é uma clínica um pouquinho maior, a gente já tem uma realidade um pouquinho diferente. Tá? O custo fixo aqui, ele começa a ser de quebra. Aqui a gente já tem um custo muito maior, né? Porque eu estou falando de manter uma clínica, então aqui pode ser talvez 30 mil reais, vamos dar um exemplo. E aí eu já posso, por exemplo, ter mais de um profissional envolvido dentro do projeto. Então se eu tiver, por exemplo, colaborador 1 envolvido no projeto, um exemplo de uma cirurgia. Então às vezes eu vou ter 3 colaboradores envolvidos e aí eu vou ter que saber quanto é o custo hora de cada colaborador e eu vou ter que multiplicar pelas horas gastas no projeto. E aí eu vou ter que fazer essa mesma continha para cada colaborador, para com isso eu conseguir chegar mais uma vez na minha conta do quanto que eu vou gastar por hora dentro do projeto e aplicando a minha precificação, aplicando minha margem de lucro em cima dentro desse custo hora. Então, se a gente fosse trazer um exemplo prático aqui, onde a gente gastou 5 horas a um profissional que custa, por exemplo, vamos pensar em um veterinário, que está custando 10 mil reais mês, esse cara recebe 45 reais por hora, ou seja, se esse cara gastou 5 vezes 45, a gente já está falando aqui de um valor de 227 reais. E aí vamos colocar que a gente gastou mais 2 horas de um auxiliar, que tinha 20 reais de ganho por hora. Aqui a gente gastou mais 40, e aí gastou mais 1 hora da secretária que atendeu o cliente. Vamos botar 15 reais por hora. Então aqui eu gastei 15 reais. Então dentro dessa brincadeira aqui, a gente vai ter um custo de 40 mil, onde para poder rodar eu gasto 181 reais a hora. Então aqui eu vou ter 181 reais mais 45 reais a hora do meu veterinário, 20 reais a hora do auxiliar, mais 15 reais a hora do colaborador, gerando um custo médio de 261 reais a hora. Lembrando que nesse caso aqui, que é um projeto, por exemplo, de uma cirurgia, eu vou ter que calcular, por exemplo, o custo do projeto. E aí, nesse caso, o custo do projeto, eu pegaria os 40 mil, chegaria aqui de novo em 181, e aí, ao invés de somar só o custo hora, eu vou somar o custo inteiro do projeto, que no caso foi 227, mais 40, mais 15. E aí, pô, quero cobrar um lucro de 100% nessa cirurgia, vou multiplicar por 2. Então, nesses casos de projeto, onde eu tenho várias pessoas fazendo atendimento, eu já tenho que começar a metrificar de uma maneira muito mais específica o que está acontecendo para com isso chegar na margem de lucro ideal que eu vou cobrar do meu cliente. Bom, espero que tenha feito sentido esse conteúdo. Se ficou alguma dúvida, joga nos comentários. Um grande abraço, eu te vejo no próximo vídeo.